Graça e paz, amado irmão, amada irmã, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Eu creio que hoje é uma noite de bênção, uma noite de salvação, que nós todos juntos possamos louvar, adorar a esse Deus maravilhoso, que está sempre presente em nossas vidas, que está sempre nos guardando e nos protegendo. E para demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor, nesse primeiro momento eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100, a partir do verso de número 1, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe-ei graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Palavra de Deus para nós. Bom, essa palavra, esse salmo é um salmo de gratidão. Nós vemos que o salmista, desde o início, ele vai dizendo assim: olha, louvai, adorai, rendei graças ao Senhor, seja grato ao Senhor. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. O texto vai dizer que Ele nos criou, Ele nos chamou para ser seu povo, Ele nos chamou para ser o rebanho do seu pastoreio. E como rebanho do seu pastoreio, é claro e é evidente que Ele tem nos guardado, que Ele tem protegido a mim, tem protegido a sua vida, tem protegido a sua casa, porque o Senhor é bom, justo e misericordioso. O texto vai terminar dizendo assim: olha, bom, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Ou seja, é uma promessa. Quando nós rendemos graça ao Senhor, o servimos com gratidão, com amor, o amor de Deus, a misericórdia de Deus vem não só sobre a nossa vida, como sobre as novas gerações, sobre as gerações futuras, porque o Senhor é fiel para com aqueles que são fiéis com Ele. Então nessa noite, meu irmão, eu te convido a adorar a Deus com toda a intensidade, a adorar esse Deus que guarda a sua vida, a sua casa. Adore Ele, celebre esse culto como uma ação de graças pela sua vida, pela sua casa, porque o Senhor é misericordioso. E por mais que estejamos em meio a uma pandemia, o Senhor guarda o seu lar, guarda a sua casa, Ele protege. E isso é motivo de nós adorarmos, louvarmos o nome dEle, porque Ele é bom. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu convido você agora a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar a Ele, pedir que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse culto, venha tocar e salvar vidas nessa noite. Amém? Feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus. Ó Pai, primeiramente pelo dom da vida. Ó Pai, nós reconhecemos que dia após dia, Senhor, a sua misericórdia vem sobre nós, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é bom. O Senhor tem feito maravilhas, ó Deus, em meio ao seu povo. O Senhor tem curado, tem libertado, tem feito verdadeiros milagres em nossas vidas, ó Pai. E esse é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa adoração, ó Deus. Ó Senhor, nós te clamamos essa noite que o teu Santo Espírito venha sobre nós. Toque-nos, ó Pai, toca o coração daquele que está abatido, ó Senhor. Toca, ó Pai, o coração, ó Deus, daqueles que estão tristes, ó Pai. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor tem poder para transformar. Então nessa noite, ó Deus, nós clamamos pela tua ação. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, através da tua palavra possa nos direcionar, falar ao nosso coração, ó Pai. E que nós possamos sair nessa noite desse culto renovados, ó Pai,
Pai, pela Tua presença, entendendo, ó Pai, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor está conosco dia após dia, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos o Teu poderoso nome, ó Pai, porque só o Senhor, ó Deus, é digno da nossa adoração. Só o Senhor é quem é o nosso Pai, só o Senhor é quem nos guarda e é fiel mesmo, ó Pai. Nós, um povo infiel, o Senhor ainda continua a nos amar, ó Pai. Então que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, venha receber o nosso culto, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Que possamos abrir o nosso coração e adorar a esse Deus verdadeiramente. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos declarar o nosso amor pelo Senhor. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão e o meu amor por esse Deus que é maravilhoso. Deus, aleluia. Oh Pai amado, palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Aleluia, Senhor. Mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. E até estremecer, eu não vou te deixar. Aleluia. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Oh, Pai Deus, mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer, pode o sol escurecer e até esclarecer, eu não vou te deixar. Nada pode, Senhor, nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo, Senhor, te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Te amo, Senhor. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Sabe por quê, Senhor? Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Oh Senhor, te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Oh, te amo tanto, Senhor, te amo tanto, meu
quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Te amo, Senhor. Te amo, meu Deus. Amém. Bom, vamos passar para o nosso momento de confissão. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28, somente o verso número 13. Amém? Provérbios 28, verso de número 13. E diz assim, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Bom, esse Provérbios, né? Ele fala sobre as transgressões. Ou seja, as transgressões são os nossos erros, são os nossos pecados, aquilo que desagrada a Deus. E como fazemos? Às vezes nós nutrimos um grave erro em nossas vidas, nutrimos algo dentro de nós escondido, encobrimos os nossos erros como se ninguém pudesse ver. Nós encobrimos as nossas falhas achando que podemos enganar. E de fato, se nós formos pensar, é possível enganar as pessoas, os homens, porque elas não vão saber dos nossos erros se nós encobrirmos. Mas tem uma pessoa que sempre vai saber, que é Deus. Não tem como esconder o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro diante de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e tomar o entendimento que nós somos falhos, de que nós erramos e que nós encobrimos nossos erros. Isso vai trazer uma dor. Se a gente encobrir nossas falhas, isso trará sempre a nossa vida, tanto espiritual como pessoal, uma dor. O texto vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quando não confessamos o nosso pecado a Deus e o resolvemos perante o nosso próximo ou aquilo que nós fizemos de errado, nós vamos definhando com o tempo, pois o pecado ele vai corroendo. Então nós precisamos entender que o pecado não confessado tem o poder de fazer um estrago dentro do nosso coração e em nossa saúde física. O pecado ele tem o poder de destruir uma família, uma casa. Ele tem o poder de fazer isso, porque nós encobrimos as nossas falhas, erramos e a gente não consegue abrir e confessar. Então nós temos que entender que somente confessando nossos erros perante a Deus, com um verdadeiro arrependimento, o seu coração arrependido, e o desejo de querer mudar, de alcançar a restauração, a transformação, a cura que é vinda de Deus, a gente consegue se livrar disso. Mas o texto vai dizer, né, que aquele que confessa e deixa vai alcançar a misericórdia de Deus. E essa misericórdia que nós temos que buscar, porque eu e você somos pecadores, nós somos falhos e erramos. Então, por tudo isso, é sempre bom nós refletirmos diante de Deus sobre o que nós temos errado, o que você e eu temos errado, e nos arrependermos diariamente para obtermos o perdão e a misericórdia de Deus, e com elas vindo uma saúde espiritual, vindo as bênçãos que são provenientes daquele que tem intimidade com Deus. Lembre-se, aquele que peca, que escolhe o pecado, aquele que encobre as suas transgressões, ele deixa de ter
intimidade com Deus, porque ele escolhe viver no pecado. Mas aquele que confessa, se arrepende, ele alcança a misericórdia e tem a Deus como um amigo, alguém que está ao seu lado para auxiliá-lo. Amém? Então, nessa noite, eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a curvar a sua cabeça, aqueles que desejarem a se ajoelharem, da melhor forma, que você possa orar, ter uma conexão com Deus, abrir a sua boca e falar: Senhor, eu tenho errado. Senhor, eu tenho tentado acobertar algo dentro de mim, ó Deus, uma falha, um erro, mas eu preciso que o Senhor venha com teu Santo Espírito e me purifique, porque eu sou fraco demais. Mas você tem que demonstrar o desejo de querer a mudança e a transformação. Amém? Curva a sua cabeça, ajoelhe-se. Da melhor forma, oraremos ao Senhor nessa noite. Senhor Deus Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, ó Pai. Reconhecendo, ó Pai, que muitas das vezes nós transgredimos, vamos de encontro, ó Pai, contra a Sua palavra, ó Deus, contra os Seus mandamentos, contra aquilo que o Senhor tem como projeto para nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós somos fracos, falhos, ó Deus, e te pedimos nessa noite, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós abrimos aqui o nosso coração, abrimos aqui para falar, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que tem nos corroído por dentro, tudo aquilo que tem tirado a nossa felicidade, ó Pai, tudo aquilo que o pecado tem roubado de nossas vidas, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos purifique nessa noite, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos dar sabedoria e nos orientar, ó Deus, para seguirmos e trilharmos os Teus caminhos, Senhor. Ó Pai, venha com Teu perdão, com a Tua misericórdia em meio ao Teu povo, ó Pai. Nós queremos cativar a intimidade com o Senhor, ó Pai, cativar, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, transforma esse coração impuro, ó Pai. Renova essa alma abatida, Senhor. Ó Pai, nós clamamos a Ti por misericórdia, ó Pai. Misericórdia a nós que somos pecadores e falhos, ó Deus. Ó Senhor, nós apresentamos em Tuas mãos, ó Pai, diante do Seu altar. Entregamos as nossas vidas, Senhor, esperando a Sua misericórdia, o Seu amor sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa continuar te abençoando nessa noite. Que possamos agora, todos juntos, louvarmos ao Senhor com o nosso coração limpo. Amém. Que Deus te abençoe nesse culto. Glória a Deus. Uma história que Deus tem para mim e para você nesta noite. Sai da tua pena, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua pena, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes orar?
Deus vai te abençoar, com certeza. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus por esta noite, louvamos a Deus por este culto e por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações através da ministração, da adoração, da confissão, dos louvores. Nós engrandecemos ao Senhor, elevemos ao Senhor a nossa alma, o nosso espírito nessa noite, porque o Senhor é bom e eterna são as suas misericórdias. Por isso, nessa hora, nesse momento que é momento de reflexão da palavra do Senhor, eu quero convidar você que está aí na sua casa, juntamente com a sua família, no seu lar, a abrir a vossa Bíblia ou abrir o seu celular, o seu aplicativo, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo de número 7, dos versos 1 ao 12. 1 Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versos de número 1 a 12. Fica bem no início do Antigo Testamento, do início da Bíblia. Eu convido a você a estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tem para falar conosco através desse texto das Sagradas Escrituras. 1 Samuel, capítulo 7, os versos de 1 a 12. Amém? Todos encontraram? Podemos ler juntos? Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus e eu convido a você a estar acompanhando a leitura da palavra. Diz assim o texto nas Sagradas Escrituras: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia súplicas, lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu.
Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite. Eu convido você agora, juntamente comigo, a curvar a sua cabeça e a estarmos em oração, pedindo ao Senhor que abençoe a sua palavra, pedindo ao Senhor que venha de uma maneira especial falar ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede, de estarmos, ó Pai, em torno da Tua Palavra, para aprendermos mais sobre Ti, para aprendermos mais, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, muda as nossas vidas, transforma o nosso ser. Senhor, ó Deus, que esta palavra, Senhor, encontre guarida, Senhor, ó Pai, encontre, Senhor, lugar dentro de nós, ó Pai, que ela possa florescer, que ela possa brotar, que ela possa dar frutos. Ó meu Senhor, nós oramos a Ti nessa noite e pedimos ao Senhor que visite através da Tua palavra cada uma que está em seu lar nesta hora. Que essa palavra traga vida, traga esperança nesse momento. Ó Deus Santo, ó Deus poderoso, é a nossa oração, é a nossa súplica nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite. Esse texto nos faz lembrar que em muitas de nossas cidades, seja aqui no nosso país ou seja no nosso mundo, no mundo hoje, em diversos outros países, nós vamos perceber que existem também monumentos dedicados a grandes personalidades, homens e mulheres que marcaram a história de seu país, de sua cidade, de aonde eles nasceram, pessoas que foram verdadeiramente influência pela sua dedicação, pela sua vida, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que eles desempenharam em prol de sua comunidade, em prol de seu país. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, um texto um pouco longo, mas um texto de grande conteúdo e de grande ensinamento para as nossas vidas nessa noite, esse texto também fala de um memorial, e esse memorial tinha por nome Ebenezer. Ebenezer, eu creio que você já ouviu falar desse nome. Esse nome significa pedra de ajuda ou pedra de socorro. Um memorial que o profeta Samuel erigiu, ergueu ali naquele local, um memorial que traz aí ao povo, ao conhecimento, faz parte
da história do povo de Israel, um memorial que lembra a ajuda do Senhor, que lembra a presença do Senhor naquela peleja entre israelitas e entre os filisteus. Ebenezer também significa, ou pode significar aqui, também o local, uma cidade. E essa palavra aparece 2 outras vezes mais no texto bíblico, e aí a gente pode dizer no próprio livro do profeta Samuel, no capítulo 4 e no capítulo 5. E aí você pode olhar, pode marcar aí, no capítulo 4, no verso 1, vai dizer ali que o povo estava reunido ali em Ebenezer, e o povo ali saiu contra os filisteus. Mas ao contrário de 1 Samuel capítulo 7, Ebenezer ali não significou que o Senhor havia ajudado aquele povo, porque aquele povo estava em pecado, aquele povo havia ali abandonado Deus, havia ali saído para a peleja, mas não havia ali um temor, uma reverência. Saíram com a sua própria força, saíram com os seus próprios deuses, mas não saíram com Javé ou Jeová, não saíram com o Deus vivo, e eles perderam. E o texto ainda vai continuar dizendo no capítulo 5 que, como não se bastasse essa derrota diante dos filisteus, Ófine e Finéias, filhos do sacerdote Eli, podemos dizer o penúltimo dos juízes, eles mandam ir até Siló e retirar a arca da aliança do Senhor, para que eles pudessem mais uma vez ali em Ebenezer, eles pudessem mais uma vez guerrear contra os filisteus. Mas o texto nos diz que mesmo eles, com a arca, que simbolizava ali a presença de Deus, eles perderam, porque eles estavam em pecado. Eles estavam em falha diante de Deus. E é muito interessante que o texto diz, e aí você pode ler aí o capítulo 4, 5 e 6 de 1 Samuel, vai dizer que no capítulo 5 os filisteus, ao ganharem do povo de Israel esta batalha, eles pegaram a arca do Senhor como um triunfo, como um troféu, e levaram para suas cidades. Mas diz o texto bíblico no capítulo 5 e 6, que o Senhor feriu ali por onde essa arca passou. O Senhor ali feriu os filisteus com tumores, o Senhor ali derrubou Dagon, porque a arca fora colocada dentro do templo de Dagon, uma das divindades dos cananeus, uma das divindades dos filisteus, e ali até Dagon se prostrou diante do Senhor, caiu diante desta arca, e durante 7 meses os filisteus ficaram atemorizados com a arca nas suas cidades. No entanto, que no capítulo 7, no capítulo 6, final do capítulo 6, eles mandam devolver esta arca para os filhos de Israel. E essa arca vai ficar num lugar chamado Kiriat Jearim, e aí é onde começa o nosso texto. O nosso texto vai dizer que Deus ali levanta o último juiz, levanta ali o profeta, o chefe, o juiz, chamado Samuel,
E a história de Samuel eu não vou precisar aqui recontar, porque eu creio que você já sabe da história deste homem que foi levantado por Deus, este menino que foi entregue por sua mãe, este menino que é fruto de oração. Deus levanta esse menino e é onde começa o nosso texto. É onde nós podemos aí ver Samuel, aí no verso 12, levantando um memorial, Ebenezer, uma pedra, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Será a terceira vez que esta palavra Ebenezer vem trazer a memória, mas agora não traz a memória momento de derrota, momento de perda de batalha, mas traz a memória a vitória do povo de Deus. Traz a memória aqui a restauração da presença do Deus vivo no meio do seu povo. Esse texto do capítulo 7 nos traz à memória o reavivamento, nos traz à memória o conserto do povo, nos traz à memória a presença de Deus mais uma vez junto ao seu povo. E é muito interessante a gente olhar a essa questão, porque quando nós contextualizamos para os nossos dias, nós podemos dizer também que eu e você precisamos da presença de Deus na nossa história. Precisamos da presença de Deus na nossa casa. Precisamos da presença de Deus nas nossas batalhas cotidianas, nos nossos dia a dia. Precisamos da presença de Deus quando nos levantamos. Precisamos da presença de Deus quando nós, ao dormirmos, ao chegarmos em casa, descansarmos e estamos prontos para dormir, ali nós também precisamos da presença de Deus. Precisamos constantemente dessa presença em nossa vida. É impossível poder viver e dizer que somos crentes, que somos filhos de Deus, se não temos a presença do Altíssimo, se não experimentamos esta presença. E esse texto vem justamente a falar comigo, a falar com você nessa noite, sobre esta presença de Deus. E nós podemos aqui começar através de uma pergunta simples: como eu e você, na caminhada de fé, na nossa caminhada de lutas, na nossa caminhada no qual nós temos aí altos e baixos, como eu e você, podemos ter a presença divina nos acompanhando, como eu e você podemos ter a presença, a doce presença do Senhor conosco, dia a dia no nosso cotidiano. Como eu e você podemos desfrutar desta maravilhosa presença, dessa maravilhosa graça, desse maravilhoso amor na nossa caminhada, que não é fácil, na nossa caminhada, cheias de espinhos, cheias de pedras, cheias aí de tormentas, de tempestades. Como eu e você podemos desfrutar da maravilhosa presença do Senhor. Eu quero dizer que esse texto tem grandes lições para nos mostrar como eu e você podemos desfrutar da presença do Senhor. A primeira coisa, esse texto vai dizer que eu e você podemos desfrutar da presença do Senhor quando eu e você
suspirarmos por Ele, desejarmos por Ele. Temos um anseio, um desejo que é maior do que todas as coisas dentro de nós. Esse texto no verso 2, e aí você pode acompanhar, vai dizer que os israelitas ali, quando os filisteus devolveram a arca ficou naquela cidade de Kiriat Jearim por 20 anos. E durante 20 anos, os filisteus atormentaram a vida dos filhos de Israel. Durante 20 anos, os filisteus foram a pedra de tropeço, foram ali as lutas, foram ali as barreiras, as dificuldades, foram ali os dias de treva, os dias maus na vida daquele povo, do povo de Deus. Mas vai dizer o verso 2, que aquele povo começou a lamentar, que aquele povo, e aí você pode ver também na Bíblia, na tradução King James, vai dizer que aquele povo começou a clamar, aquele povo começou a suplicar. Na versão em português do João Ferreira de Almeida atualizada, vai dizer que aquele povo começou a suspirar por Deus. Eram 20 anos ali servindo aos filisteus, e aquele povo ali começa a clamar, suspirar por Deus. O povo estava numa sequidão tremenda, e o povo ali começa a clamar por Deus. Por que aquele povo começa a clamar por Deus? Porque eles tinham com eles o símbolo da presença de Deus, que era a arca. A arca simbolizava o símbolo da presença. A arca ali tinha as tábuas da lei, a arca tinha ali a vara de Arão, a arca tinha ali o pedaço do maná, simbolizava a própria presença de Deus, mas não era a presença de Deus. E isso nos chama muito a atenção, porque muitas das vezes eu e você estamos em torno do símbolo da presença de Deus. Estamos em torno do símbolo da presença de Deus, e aí você vai me dizer: pastor, como assim? Eu vou dizer para você que muitas das vezes nós nos acomodamos em torno da palavra, da Bíblia, e olhamos para ela como o símbolo da presença de Deus, mas nós estamos muitas das vezes reunidos em torno da cruz vazia, que é o símbolo ali de vitória, de ressurreição, mas nós não desfrutamos da presença do ressurreto, não desfrutamos da experiência da ressurreição. Nós vamos dizer que muitas das vezes nós estamos em torno da igreja, ou na igreja, ou pela igreja, símbolo da presença de Deus aqui na terra. Mas eu vou dizer que muitas das vezes estamos na igreja, mas não experimentamos a presença de Deus. Estamos como o povo de Israel, há 20 anos em torno da arca, mas sem experimentar a presença de Deus. Estamos em torno do nome, estamos em torno da foto do batismo, estamos em torno daquela foto do aniversário da igreja, estamos em torno da foto da presença de Deus naquele culto maravilhoso, mas nós esquecemos que nós devemos buscar, que nós devemos desejar mais do que nunca a presença de Deus. O salmista no Salmo 73, no verso 25, ele vai dizer assim: a quem tenho eu, Senhor, além de ti no céu? A quem tenho eu, Senhor, além de ti na terra? A quem tenho eu, Senhor, no qual eu posso anelar,
no qual eu posso desejar, do qual eu posso suplicar, mais do que a Ti, Senhor. Eu só tenho a Ti, Senhor. E é isso que esse povo reconhece, que não bastava simplesmente um símbolo, eles precisavam da presença. E nessa noite, eu e você, a minha oração é que nós sejamos invadidos nessa noite pela presença de Deus, que nós sejamos tomados pela presença de Deus, que a presença de Deus seja notória na minha vida, na sua vida, de tal maneira que a gente saia desse momento de acomodação em torno do símbolo e passamos a vivenciar e experimentar esta grandiosa presença de Deus. Esse texto também tem para nos ensinar nessa noite que a presença de Deus vem quando eu e você reconhecemos que precisamos abrir mão dos nossos ídolos. Mas aí você vai me dizer assim: pastor, mas você sempre está dizendo isto. Pastor, esta é uma das mensagens que a gente mais ouve na igreja. E aí você pode olhar o capítulo 7, os versos 3 e 4, no qual aí Samuel desafia aquele povo a abrir mão dos Baalins, a abrir mão de Baal, a abrir mão de Astarote, que era os deuses cananeus. E aí você fala: pastor, mas você está chovendo no molhado mais uma vez. Mas aqui eu quero trazer algo para você. Baal significa aqui para aquele povo cananeu, e significava para aquele povo que tinha se desviado do Deus vivo. Baal é uma divindade que demonstra força, virilidade e muitas vezes representada pela figura de um boi. Astarote, uma deusa, uma divindade também dos cananeus, que significa aí a deusa da fertilidade ou também do amor profano. Baal significando força, Astarote significando prazeres. E aí duas divindades no qual o profeta Samuel chama o povo para abrir mão, chama o povo para derrubar os seus altares, para colocar esses ídolos para fora, para reconhecer que verdadeiramente somente Deus, e o texto vai dizer isso, a Ele, somente a Ele vocês devem servir, somente a Ele vocês devem reconhecer que Ele é soberano, que Ele é Salvador, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Rei de suas vidas, e não a esses deuses. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há um ídolo maior dentro de nós do que o nosso próprio eu, que se alimenta da nossa força e que se alimenta dos nossos prazeres, a nossa carne. É o altar do nosso eu, a nossa carne, que se alimenta daquilo que eu acho que eu tenho e do que eu sou capaz, através da minha força, que se alimenta daquilo que eu desejo, daquilo que eu cobiço, daquilo que eu tenho inveja, dos prazeres e da felicidade do outro, do próximo. Não há um ídolo maior do que o nosso próprio eu, que está sobre a nossa carne. E por isso Jesus nos convida a abrir mão desse altar,
Por isso Jesus Cristo nos convida a abrir mão deste ídolo chamado eu. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após a mim, renuncie a si mesmo, renuncie a este altar, renuncie a este ídolo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que o profeta Samuel disse àquele povo. Vocês querem a presença de Deus? Vocês querem muito mais do que o símbolo de Deus nas suas vidas, na vida da sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja? Vocês querem muito mais do que o símbolo? Então, abram mão dos ídolos, abram mão da sua carne, que é o altar, abra mão do seu eu, que está sobre os seus desejos, a sua força e os seus prazeres. Esse texto também quer nos ensinar que a presença do Senhor vem quando eu e você recorremos a Ele, nos derramamos a Ele em jejum, em oração, em arrependimento total ao Senhor. E aí você pode olhar os versos de número 5 e 6. O profeta Samuel mais uma vez chama esse povo, para que este povo possa entrar num completo jejum, num completo arrependimento, num completo momento de oração, de súplica ao Senhor. E o verso 6 vai dizer que esse povo lá congregando em Mispá, eles tiram a água e a derramam. Preste atenção comigo. Eles tiram a água e a derramam. Água derramada no chão. Mais uma vez aqui, uma completa abstenção de água, de alimentos, de jejum. Um jejum aqui diante do fracasso, mostrando o seu total arrependimento, e diz que eles derramaram no chão. Isso me chamou a atenção porque esse verbo derramar é o mesmo verbo usado pela mãe do profeta Samuel, lá no capítulo 1, no verso 15, quando o sacerdote Eli chega diante de Ana, mãe de Samuel, e ali começa o diálogo com ela, e ele acha que ela está embriagada, mas na verdade ela está se derramando ao Senhor em oração. Ela está se derramando o seu coração diante do Senhor, ela está buscando a presença do Senhor, ela está ali colocando toda a sua angústia, todo o seu lamento diante do Senhor. E é isso que esse texto diz, que aquele povo ali se derramou ao Senhor, não só numa linguagem ali física, no qual eles derramam a água, mas aquele derramar da água simbolizava aquilo que estava acontecendo interiormente, dentro daquele povo. Eles estavam se derramando o seu coração, a sua alma, diante de Deus. Um coração derramado é um coração humilhado, é um coração arrependido. Lamentações capítulo 2, verso 19, o profeta Jeremias, ele vai dizer: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o meu coração perante o Senhor. E foi isso que aquele povo fez, derramou o seu coração como água
diante do Senhor. O Salmo 22, verso 14 também vai dizer: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Derramei-me como água. Sabe quando a presença do Senhor será sobre nossas vidas? Quando eu e você, aí diante do Senhor, nos derramarmos como água, nos derramarmos totalmente. Quando eu e você, como diz esse texto no verso 6, quando eu e você verdadeiramente, e aí na mais alta expressão de confissão, de arrependimento, dizermos: pecamos contra o Senhor, e isso não for como um derramar físico, mas como um derramar do interior, que sai das nossas entranhas, que sai de dentro de nós. Quando a nossa confissão for verdadeira diante de Deus, quando eu e você, diante da oração, do jejum, que compunge aí a nossa alma, que nos quebranta, nós chegarmos diante de Deus e dizer: pecamos contra o Senhor, assim como fez o filho pródigo, assim como fez Zaqueu, ao reconhecer: se eu defraudei alguém, eu reponho, a minha alma está derramada a perdoar, a minha alma está derramada a pedir perdão, a minha alma está derramada a reconhecer que mais uma vez eu falhei, eu fracassei e que eu preciso do Senhor. E como um coração derramado, como a água derramada, eu me coloco diante de Deus. Esse texto também quer nos ensinar que para termos a presença do Senhor, eu e você vamos ter que lembrar do Cordeiro de Deus. Pastor, como assim? Eu e você vamos ter que lembrar, eu e você vamos ter que recorrer ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí você pode ler os versos 9 e 10. Os filisteus ficaram sabendo que o povo estava se humilhando, ficaram sabendo que o povo estava em jejum, em oração, que o povo estava se arrependendo dos seus maus pecados. E o que os filisteus fizeram como um povo inimigo de Deus, inimigo, eles subiram ali contra o povo de Israel para guerrear. E ali Samuel pega um cordeiro e faz ali o holocausto e sacrifica ali aquele cordeiro, simbolizando ali o pedido de perdão pelos pecados daquele povo, para que aquele povo pudesse em santidade sair na batalha, na luta contra os filisteus. E eu vou dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: nada eu e você poderemos fazer sem a ajuda do céu. Nada eu e você poderemos fazer se não clamarmos pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira o teu pecado, que nos torna santos para podermos guerrear as batalhas do Senhor. Eu e você só vamos ter a vitória nas nossas batalhas, nas nossas guerras. Eu e você só vamos ter a presença do Senhor se verdadeiramente eu e você clamarmos pelo sangue do Cordeiro. Se eu e você clamarmos pelo sangue do Cordeiro, no Egito, ali
o povo aspergiu nos umbrais de suas portas, nos umbrais de suas janelas, o sangue do Cordeiro. A morte iria passar, mas não na casa daqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Eu e você precisamos dessa marca. Eu e você precisamos dessa presença. Mas só vamos ter essa presença se eu e você clamarmos pelo sangue de Jesus. Quando eu e você saímos para a batalha, quando eu e você saímos em jejum, em oração, quando eu e você queremos muito mais do que o símbolo, queremos a presença de Deus, o que se levanta? Levanta-se o inimigo. Se levanta contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua vida. Se levanta, há uma batalha no mundo espiritual. Potestades e principados, toda a hierarquia do mal e o príncipe deste mundo, Satanás, se levanta contra você. Mas como você pode vencer se você não estiver debaixo deste sangue do Cordeiro? Se não tiver a presença do Cordeiro na sua vida. E eu me lembrei aqui da música que os jovens estão cantando agora. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E os versos 11 vai dizer que o Senhor trovejou naquele dia, e os filisteus ficaram tão atemorizados que os filhos de Israel venceram aquela batalha. Ele trovejou, fez um barulho como um leão, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. A vitória dos filhos de Deus, a vitória daqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso, diante da luta, diante do dia mau, clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo Cordeiro de Deus, que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Clame, e o inimigo vai bater em retirada. O inimigo vai bater em retirada, e a vitória será do povo de Deus, será sua, será da sua família. Esse texto também nos mostra, e aí para encerrar, que a presença de Deus vem sobre nós quando a minha atitude e a tua atitude é uma atitude de gratidão. O texto vai dizer que no verso 12, após o Senhor dar a vitória ao povo de Deus, Samuel ali pega uma pedra e erege naquele lugar, levanta naquele lugar, e ele vai chamar aquela pedra de Ebenezer, significa pedra de socorro, pedra de ajuda. Mas o mais interessante é aqui, porque ali agora Samuel estava ressignificando a história daquele povo, porque no capítulo 4 e no capítulo 5, a história daquele povo foi marcada por derrota diante dos filisteus. Não houve ajuda, não houve socorro da parte de Deus, porque o povo estava em pecado, mas agora o povo estava debaixo do Cordeiro, do sacrifício. O povo havia clamado, o povo não queria mais o símbolo, mas queria a presença. O povo estava em jejum, estava em oração. O povo queria muito mais,
e ali o Senhor os visitou, e o Senhor os deu a vitória, e agora eles estavam ali, erguendo aquele memorial, ressignificando que o povo de Deus não é um povo de derrota, mas é um povo vitorioso, é um povo de vitória, é um povo no qual o Senhor já deu a vitória. Você crê assim nessa noite? Você crê assim nessa noite que Deus também pode ressignificar a sua história e você pode levantar esse memorial, essa pedra e dizer: até aqui ajudou-nos o Senhor, até aqui o Senhor nos foi o nosso socorro, até aqui o Senhor se fez presente, até aqui o Senhor se fez presente. Quando é que eu e você vamos ter vitória em nossas vidas? Quando o Senhor se for presente dentro de nós, na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos, na nossa esposa, esposo, no nosso trabalho. Precisamos dessa presença, precisamos dessa graça, precisamos do Senhor constantemente, precisamos dEle, sem Ele não podemos viver, sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não somos nada. Por isso precisamos todos os dias suspirar pelo Senhor, precisamos todos os dias remover este altar da carne com os seus desejos, com suas forças, com os seus prazeres. Precisamos todos os dias nos derramar em jejum, precisamos buscar ao Senhor em oração. Assim como derramar a água no chão, precisamos nos derramar ao Senhor, precisamos suplicar ao Senhor, precisamos nos santificar ao Senhor, clamando pelo sangue do Cordeiro. E acima de tudo, ao vencermos as batalhas, levantarmos um memorial ao Senhor de gratidão a Ele, de gratidão a esse Deus que jamais na história perdeu uma batalha. Ele te convida nessa noite a vencer, pois a vitória já é daqueles que estão em Cristo. Você crê nisso? Se você crê nessa noite, nesta vitória, se você hoje, essa noite, pode dizer comigo: Ebenezer, vamos todos dizer: Ebenezer, 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 pedra de ajuda, pedra de socorro, é a minha vitória, é o meu memorial nessa noite, nessa semana, nesse ano. Ebenezer, eu convido você a orar comigo nessa noite. O Senhor te dá a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Deus Todo-Poderoso, nós, ó Pai, nos humilhamos diante de Ti. Pai, Pai, arrependemos dos nossos pecados. Pai, nós estamos aqui clamando, suplicando, desejando, Pai. Nós aqui abrimos mão, Senhor, dos nossos ídolos, nós abrimos mão desse altar chamado carne, ó Pai, desse ídolo chamado eu. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor misericórdia, graça. Pai, nós precisamos da Sua presença nos nossos dias. São dias de luta, são dias, ó Pai, no qual, Senhor, ó Pai, muitas das vezes nós passamos cabisbaixo, ó Pai, o dia mau. Nós queremos levantar a cabeça, queremos a vitória, ó Deus. Clamamos nessa noite pelo sangue de Jesus, clamamos nessa noite pela vitória no Senhor, ó Deus amado, ó Pai querido.
nós pedimos a Ti, ó Pai, dai-nos a vitória. Ó Senhor, a vitória é do Teu povo, que cada um nesta hora receba a vitória no nome de Jesus Cristo. Receba a vitória no seu lar, na sua casa, na sua vida. Ah, Senhor Deus, ah, Senhor, nos visita com a sua presença, mude a nossa história, ó Senhor, ressignifique a nossa história, não pela derrota, mas agora pela vitória, em torno do Teu nome, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, é a nossa súplica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que essa semana você possa dizer, que essa noite você possa dizer: Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de socorro. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos deu vitória e continuará dando vitória ao povo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, aleluias. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então te louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então te louvarei,
a ti, totalmente a ti. Aleluia, Senhor. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Que Deus faça parte de todos os momentos da tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Uma noite abençoada, onde nós tivemos a oportunidade de ouvirmos a palavra do nosso Deus, amém? Eu creio que a palavra falou ao teu coração, falou ao nosso coração, e eu creio que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos renovou nessa noite, amém? Bom, já estamos caminhando para o término do nosso culto nessa noite. Eu queria agradecer primeiramente a presença de todos os irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa. Bom, nossos avisos nessa semana, simplesmente é o nosso culto de quarta-feira. Nós temos feito o nosso culto de quarta-feira pelo Zoom, tem sido uma bênção, vários irmãos estão participando, mas nós sentimos falta ainda de alguns irmãos. Então que você possa reservar esse tempo na quarta-feira às 19h30 para o nosso culto de oração pelo Zoom. Está sendo um tempo edificante, onde nós temos aprendido e orado em nome do Senhor, amém? Que o Senhor continue, abençoando as nossas vidas nessa noite, possa nos dar uma semana abençoada. Eu creio que o Senhor ainda vai continuar falando com cada um de nós, amém? Eu convido você agora a colocar cada pedido de oração que você tem em seu coração aí diante do Senhor. Nós estaremos fazendo a oração final e logo depois estaremos impetrando a bênção apostólica, amém? Vamos apresentar ao Senhor nossos pedidos e agradecer, por esse culto maravilhoso que tivemos, amém? Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por este culto maravilhoso, ó Pai. Cremos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, falou ao nosso coração. Ouvimos, ó Pai, as palavras que vêm diretamente do Teu trono, ó Senhor. Ó Pai, que nós possamos colocar dia após dia em prática, ó Pai, aquilo que nós temos ouvido, ó Pai. Que nós possamos colocar em prática na nossa caminhada diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Senhor, por cada momento deste culto. Obrigado, Senhor, porque em cada momento, ó Deus, o Senhor falou conosco, o Senhor, ó Pai, expressou o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai, e saímos daqui renovados pela presença do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar te louvando, te adorando, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado de estarmos mesmo, ó Pai, reclusos, ouvindo a Tua palavra, ó Senhor. Obrigado, ó Deus. Ó Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa semana. Ó Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos cada pedido de oração, ó Pai, sejam eles por cura, por portas de emprego, ó Senhor, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, ó Deus, mas te pedimos e cremos, ó Pai, que no momento certo o Senhor abrirá a porta para aquele que é fiel, Deus. Nós colocamos a vida de cada irmão que passa por essa situação em Tuas mãos, ó Pai, ou seja, de enfermidade, ó Pai, também cremos que o Senhor tem o poder, ó Pai, de curar, ó Pai, de manifestar a Tua graça, ó Pai, que a Sua vontade seja feita na vida de cada um, ó Senhor. Ó Deus, concede-nos uma semana abençoada, concede-nos uma semana repleta, ó Deus, de experiências com o Senhor, ó Pai. E mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, de te louvar, de viver na Tua presença, Senhor. Assim oramos, gratos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Recebamos a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida,
esteja com a sua casa, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que todos tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Uma boa noite a todos e todas. Amém?